E aí, pessoal, tudo bem, né? Estava vendo o vídeo do Castanhari, né, ele explicando o que é fascismo. Até que não é como eu imaginava. Eu achei que seria até muito pior, dado as posições políticas do Castanhari. Então, de certa forma, até me surpreendeu, embora eu ache que ele cometeu alguns erros de análise, mas tudo bem, sobre a questão do conservadorismo. Mas eu acho que no final das contas ele dá aquelas indiretas e tudo mais à questão dos conservadores, né? E isso fica muito bem claro. E ficou muito bem claro no vídeo dele. Eu só acho que ele cometeu muitos erros de análise nesse sentido. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, ele fez isso sim, tá? Isso ficou muito notório sobre a questão, por exemplo, que ele coloca que os fascistas eles eram de certa forma aversos a novas ideias. E ao mesmo tempo o Castanhari fala uma coisa bastante interessante, que Getúlio Vargas, que flertava com o fascismo, ele queria mudar certas culturas do povo, né? Porque ele queria uma nação unificada. Então é uma coisa bastante contraditória, porque neste fato, o próprio Castanhari cita que, por exemplo, as bandeiras dos estados elas foram queimadas, né? Então isso, de certa forma, foi um ato quase que revolucionário. Por quê? Porque o fascismo, que nem o Castanhari colocou, que é de extrema direita, que é uma resposta ao comunismo é uma coisa muito vaga. Primeiramente, esse caguete mental de direita e esquerda, ele é sim um pouco ambíguo se você for ver. Porque o reacionário, ele é de certa forma revolucionário. Por quê? Porque o reacionário, ele usa de meios de ações de revolucionários. Na verdade, ele busca acabar com o revolucionário, combater o revolucionário com as armas do próprio revolucionário. No final das contas, ele se torna revolucionário por conta disso, né? O Castanhari mesmo, ele fala das questões do que os comunistas fizeram de perseguição a opositores, mas os ditos fascistas também fizeram isso. Então, assim, a justificativa do surgimento do fascismo era uma resposta ao comunismo. Tá, tá. Isso pode até achar plausível. Até porque guerras por guerras, elas de certa forma elas abrem brechas a certas situações não muito positivas. A consequência disso foi a própria Alemanha, que perdeu a guerra da Primeira Guerra Mundial e, e mergulhou numa crise e tal, uma crise de certa forma que colocou muitas pessoas em grande dificuldade e deu margem ao nazismo. Ok, isso é uma certa justificativa plausível. Agora a questão do fascismo, que realmente o fascismo hoje ele é um termo muito pejorativo, por quê? Porque o fascismo em si ele é uma ideologia revolucionária. Ah, mas o Castanhari falou que de extrema direita. Como que ele é revolucionário? Mas quando o fascismo ele prega essa dita unificação do povo, né? Que o Castanheira coloca lá, que é um equipamento, que é uma ferramenta romana, significava lá a união do povo. De certa forma, aquilo é revolucionário porque aquilo anula as culturas regionais total. Se isso acontece, de certa forma isso é revolucionário, porque ele joga fora o passado, certas características do passado. Como o próprio Getúlio Vargas fez, tentando unificar a cultura brasileira. Como o próprio, por exemplo, essa queima das bandeiras é um exemplo disso. Então, muitas coisas que não eram interessantes
foram eliminadas, mas isso aconteceu com o próprio comunismo. Porque o comunismo, de certa forma, o socialismo, ele visa destruir certas coisas do passado para moldar o passado. Para fazer o passado do jeito que eles querem, reescrever o passado. Então isso é uma característica desses tipos de ideologias. Por isso que isso é revolucionário. Porque são coisas que não levam em conta tradições. E o Castanheira coloca assim, não, que o fascista ele quer manter ele quer manter as tradições. Mas isso não é uma característica, isso é uma característica conservadora. E os conservadores eles não são contra a coisas modernas. Acontece que os conservadores eles só querem manter o que é bom. Os reacionários eles querem sim também reescrever a história do modo deles. Acontece que eles se arrogam anticomunistas. Apenas isso. O reacionário é apenas uma resposta ao revolucionário. Mas ele age, ele tem esse modo, por exemplo, do revolucionário. Ele usa contra o revolucionário. Porque quem matou mais comunista foi comunista. Que também é um termo muito assim, usado de forma pejorativa. Isso tem que ficar muito bem claro. Tá certo que é um rótulo que é provocativo, né? Que a gente às vezes tem que usar. Como os esquerdistas nos chamam de fascistas, nós os chamamos de comunistas. Quando nós os chamamos de comunistas, ou é deboche ou é reclamação. Mas acontece que, de certa forma, isso os incomoda. Como também nos incomoda ser chamados de fascistas. Até porque muitos de nós não somos coletivistas. Porque o fascismo ele odeia, por exemplo, o livre mercado. E todas as características que o Castanhari citou não se enquadram, por exemplo, no governo Bolsonaro, que não é um governo fascista. Por mais que a esquerda, a isentosfera, coloque o Bolsonaro como fascista, ele não é. Geralmente porque ele não segue aquela cartilha. Por exemplo, a questão, por exemplo, de que a nação ela é superior a outras nações. Isso nunca foi defendido por conservador nenhum. Até porque essa ideia de estados nacionais, isso veio com o iluminismo, iluminismo não, com o renascimento e tudo mais. Porque a visão de Estado da Idade Média, que o Castanho fala que os fascistas pegam valores da Idade Média e tudo mais. Mas isso é uma coisa muito contraditória, porque a noção de Estado da Idade Média não existia. Não existiam os estados nacionais, eram pequenos reinos feudos fragmentados. A noção de Estado ela foi abandonada mais no começo da Idade Média, com a fragmentação do Império Romano. Isso é fato, ok. Mas, de certa forma, acontece que o, o fascismo, de certa forma, de certa forma, ele não é a favor do capitalismo, ele é totalmente antiliberal, porque ele precisa desse controle de Estado. Ok, o Castanhari falou muito bem, mas ele de certa forma, quando ele coloca que o conservador tem que ter essa ideia de pai de família. Na verdade, a figura do pai de família é uma figura que tem muito antes da Idade Média. Só que também é uma figura que a esquerda visa combater. Isso tem que ser muito bem lembrado, né? Que eles usam como espantalho a família tradicional para atacar. Eles fazem um espantalho da família tradicional. Por quê? Porque eles precisam desconstruir a ideia de família. Mas a questão que o fascismo, que o Castanhari falou, que
conservador, ele é revolucionário. Ele é. Castanhari ele erra nesse sentido, porque ele tem que colocar para atacar os conservadores. Porque o conservadorismo ele tem outra vertente que o Castanhari não conhece. Né? O conservador ele tem outra visão. E tem outra visão também da ideia do Estado Nacional. Do pragmatismo, por exemplo. O fascismo não tem. O fascismo, como o próprio Castanhari falou, ele tem essa ideia do líder. Mas na verdade essa ideia do líder também tem no comunismo. Acontece que existe uma relativização da propriedade privada no fascismo também. Acontece que o fascismo é uma coisa mais, assim, de certa forma, feia, né? Que não, que é feio ser conservador, é feio ser de direita. Na verdade, o Castanheira apenas usou uma espécie de. Que eu entendo. O Castanheira usou isso como uma espécie de espantalho. Apenas isso. E em todo Estado totalitário tem esses mesmos ideais. Ou seja, no final das contas, tanto o comunismo como o fascismo eles têm muitas semelhanças, eles são muito parecidos. Acontece que um visava subjugar o outro. Mas não quer dizer que eles são antagônicos, que eles não são tão diferentes. Como o próprio Cassiano colocou frases, por exemplo, do Hitler falando contra o marxismo, mas na verdade ele queria fazer o marxismo da forma dele. Mas não quer dizer que ele era contra os comunistas, que ele era totalmente diferente deles. Às vezes você é muito parecido com o que você combate. E esse, por exemplo, é uma característica do reacionário. Porque ele é parecido com o revolucionário. Ele apenas visa eliminar o revolucionário. Mas ele se torna o revolucionário. Ele apenas visa eliminá-lo. Como, por exemplo, eu posso dar um exemplo muito prático que aconteceu. O Felipe Neto ele se tornou um exemplo a ser combatido na internet, de influenciador que tem ideias que muitos combateram. Entre elas o Nando Moura. Eu não estou chamando o Nando Moura de fascista, é apenas uma analogia com um efeito didático. O Nando Moura ele sempre criticou as ideias do Felipe Neto. Só que com o tempo o Nando Moura se mostrou muito mais parecido com o Felipe Neto do que se imaginava. Mesmo ele se declarando um inimigo do Felipe Neto. Ou seja, ele é como o Felipe Neto. Ele visa apenas o combate ao Felipe Neto. Porém, ele todavia, contudo, ele é muito parecido com o Felipe Neto. E também pode acontecer de muitos youtubers que combatem o Nando Moura se tornarem parecidos com o Nando Moura, com as suas ações semelhantes ao Nando Moura. Vamos usar um exemplo disso: Exposed, assassinato de reputação, tentar revelar a identidade de pessoas e tudo mais. O Rage, por exemplo. O tal do cancelamento, porque o Nando Moura ele cancela também. E muitas pessoas que combateram o Nando Moura também cancelam outras pessoas. Então isso é uma forma de você se assemelhar àquele que você combate. Então você não pode se tornar aquilo que você combate. E o fascismo, de certa forma, como uma resposta ao comunismo, é uma perfeita analogia. Porque ambos os regimes são totalitários, ambos os regimes são coletivistas. E ambos os regimes eles têm uma ideia de dominação. Então eles são muito mais parecidos, por mais que eles sejam antagônicos. O nazismo é a mesma coisa.
Acontece que tem uma diferença. O nacionalismo do nazismo, ele é de certa forma colocando a nação como um transcendente. O comunismo não. O comunismo ele tem uma ideia internacionalista, da internacional. Ou seja, o comunismo, como ele visa o Estado ser onipresente, onisciente, de certa forma, até ele ser praticamente abolido, de certa forma, ele é tão presente que ele deixa de existir, que é um certo contrassenso, sei lá. O nazismo e o fascismo são diferentes, porque o fascismo ele tinha aquela ideia de resgatar o passado do Império Romano ao governo italiano, à Itália. O que é uma coisa até estranha, porque quando Odoacro, depois Romulo Augusto, como o último imperador romano, ele fundou o Reino da Itália. Então o Reino da Itália ele é um fragmento do Império Romano. Eu não sei se já existia a província da Itália na época do Império Romano. Eu não tenho conhecimento disso. Mas, de certa forma, foi uma coisa estranha, porque o Império Romano ele fragmentou e surgiu o Reino da Itália, o Reino dos Ostrogodoxos, alguma coisa assim. É interessante a gente estudar a história. Então, de certa forma, o Mussolini, né, o Benito Mussolini, ele queria resgatar o Império Romano. Embora ele estava com uma nação que era resultado de um fragmento no passado, porque a Itália ela foi dividida em vários fragmentos, né? A Itália antes do ressurgimento, né? Até 1881 era o que? Era Reino de Nápoles, Reino da Florença, Ducado de não sei das quantas, província de Veneza, de Gênova e tudo mais. Então, da Lombardia, Reino da Lombardia, que tinha os lombardos, né? Que era também o reino da Idade Média, do começo da Idade Média. Então, de certa forma, a unificação da Itália é o tal do ressurgimento, né? Então, de certa forma, é uma coisa bastante estranha. E até a própria língua italiana, se você for ver, ela teve que ser unificada, porque cada dialeto de cada região era se falado de uma forma que era quase que uma própria idioma. Por exemplo, o pessoal de Nápoles eles usam J. Se você vê a Juventus, o time da Juventus tem com J, né? Porque o dialeto daquela região tem a letra J, mas o alfabeto italiano não tem a letra J. Não existe J no italiano. Só naquela região, aquele dialeto permite a letra J. Por isso que tem o J. Por exemplo, o meu nome é Gian. Gian é João, é equivalente a João italiano. É com G. G-I. G-I. Isso é uma coisa bastante que eu acho bastante curiosa a ressaltar, tá? É uma coisa assim que, pelo menos eu acho, né? Não sei vocês, mas é uma coisa assim que, de certa forma, é interessante ressaltar. Por exemplo, o nome Juliana, Julieta. Tem um carro aqui, ó, acho que é, deixa eu colocar aqui rapidinho. Acho que tá em Pro. É o nome de uma mulher. Não, é no outro, né? No Pro. Tem aqui, ó. Julieta. Julieta é o nome de uma mulher. De Juliana. Juliana também. É alguma coisa assim. Porque não tem a letra J. Tá que é uma informação totalmente aleatória, mas enfim, eu acho que é até interessante colocar, não sei.
de certa forma eu acho interessante falar esse tipo de coisa, embora, embora de fato, é, uma coisa que eu lembrei, uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, assim, de certa forma eu acho bastante interessante que os ele fala que os fascistas eles agem muito rápido porque pensar é coisa de uma fraqueza, mas ele usou totalmente um. Eu acho que o Castanhari usou de uma forma até bastante dúbia nesse sentido. É uma coisa que eu não entendi muito bem por que ele fez isso, mas ele fez. Mas assim, que os fascistas eles agiam muito rápido porque eles tinham que mostrar força e tudo mais. Tá, mas não é uma característica do conservador. O conservador, ele é prudente. Se você analisar bem, o conservador ele pensa, ele tem um planejamento, ele tem a prudência, ele tem a virtude da prudência. O revolucionário, ele não é prudente, ele age e ele se domina pelas suas próprias vontades. Então, de certa forma, o fascismo ele teve isso, a vontade do transcendente pela nação. A todo custo, a vontade pessoal da figura do Benito Mussolini. Então, de certa forma, ele não tinha prudência. E uma prudência é uma virtude. Então, isso é uma coisa totalmente, sei lá, que eu acho que ficou vago nas características. Por quê? Porque o Castanhari. Aí que eu tô com sono. O Castanhari ele elencou aquelas listas para tentar, tipo assim, você, de certa forma, associar com a direita, com o conservadorismo, com o Bolsonaro. Mas, de certa forma, ficou uma coisa assim que quem entender bem o que foi colocado não vai entender que ser conservador é agir sem pensar. Quem age sem pensar é um revolucionário. De certa forma, muitos esquerdistas eles agem sem pensar. Porque realmente é um pensamento de outro termo pejorativo, igual o tal do gado. O gado pensa de certa forma sem pensar. E o gado, por exemplo, o gado da esquerda, quando esse mesmo gado tenta cancelar pessoas da própria esquerda, isso já é uma forma de agir sem pensar. Olha que interessante. E ele fala também a questão, por exemplo, do inimigo em comum. Ora, a gente passou tantos anos com o governo do PT que colocava o inimigo em comum. Se você for ver, analisar muito bem analisado. Quem que colocava o inimigo em comum? O PT. E o próprio PT, ele colocava a classe média como vilã. Quando convinha. Quando era conveniente colocar a classe média como vilã, ela falava isso para classe mais pobre, porque a classe mais pobre queria ascender socialmente e eles colocavam na classe baixa que a classe média não tolerava a ascensão da classe baixa. O que, ao meu ver, eu acho que é eu acho que é bater no espantalho. Total isso aí. Eu acho que é bater no espantalho isso aí. Total. Eu acho que. Pelo menos eu acho. E o PT fez. O PT colocava o neoliberalismo, que eles usam de uma forma bastante. Sei lá, eu acho até de uma forma bastante estranha. Como um porrete, como um espantalho. Então, de certa forma, eles são incoerentes. E qual que era o inimigo comum da burguesia? Da burguesia não, do comunismo, era a burguesia. Era a classe dominante. Então eles tinham que usar a classe menor, a classe mais baixa, o proletário, como massa de manobra.
Basicamente, eles precisavam usar um como porrete contra o outro, se você analisar bem. E o PT fez muito isso. O que o PT faz? Ele cria que o Bolsonaro ele é uma espécie de ditador, que ele é o fascista. Mas espera lá, o Bolsonaro ele não age como fascista, mas eles colocam como fascista. E tipo assim, dane-se, entendeu? Dane-se. O negócio é usar a dialética. Que nem, por exemplo, o Castanhari fala, mas eles usam um discurso quando convém, porque ele fala que o inimigo é forte e que depois que o inimigo é fraco, que o inimigo é desprezível. Ué, mas quem usa essa dialética é a própria esquerda. É a própria esquerda. Por exemplo, eles colocavam, por exemplo, a questão dos Estados Unidos como um grande espantalho a ser combatido, porque eles falavam que os americanos eles eram as riquezas do Brasil. E depois eles falavam que os Estados Unidos eram um país ruim porque lá não tinha SUS. O que é uma coisa assim bastante, ao meu ver, bastante estranha. Então eles subjugavam que lá, nos Estados Unidos você tem que pagar para ter tudo. E no Brasil tinha tudo público, ao mesmo tempo que eles colocavam os Estados Unidos como um grande vilão, como um grande ser desprezível. E eles colocavam os liberais como uma espécie de inimigos. Eles tinham que. Porque essa questão de falar de conservadorismo no Brasil, pelo menos, eu acho que é bastante recente. Mas o liberalismo ele sempre foi o inimigo declarado dos esquerdistas, dos petistas, né? Então eles tinham que ter essa coisa de ter um espantalho. Então quem usa essa questão também são os esquerdistas. De certa forma, se você analisar bem, quem casa quem casa com essa coisa do fascismo é a própria Venezuela. Porque, por exemplo, o Castanhari falou bem assim, uma coisa que eu tô lembrando. Que eles têm essa coisa do bélico, né? De fazer demonstrações de poder bélico. Ué, mas o governo, pelo menos eu acho que o governo Bolsonaro nunca fez isso. Embora muitas pessoas que até são pessoas que ficam molhadas pela intervenção quisessem que fosse feito. Porque o intervencionista ele é revolucionário, ele pensa como revolucionário. Ele é o tal do reacionário. Não que eu esteja falando que o cara é fascista. Até porque essa questão do fascismo ele é uma coisa bastante ambígua, mas se você for ver bem, o, o, o intervencionismo ele tem essa coisa, essa tara pelo poder bélico. Tá, mas onde está o Bolsonaro? Ele quer que o povo se arme. E o fascismo ele é desarmamentista, porque ele quer apenas que aqueles que convém sejam armados. Então, de certa forma, isso tem que ser muito bem colocado. E se o Bolsonaro fosse fascista ele seria desarmamentista, como o Nicolás Maduro é. Porém, ele arma a sua própria milícia. Entendeu? Tipo assim, porque para ele interessa apenas o que seu grupo político esteja armado. Não armar a população, não que a população possa se defender. Outra coisa que ele colocou também, que eu devia ter organizado ponto por ponto, foi a questão, por exemplo, que ele colocou, deixa eu tentar lembrar. Tanto o nazismo quanto o fascismo privilegiaram certos setores econômicos. Mas e o comunismo, você acha que não fez isso? Você acha que os amigos do rei não eram privilegiados? Então é um contrassenso total, cara. É uma coisa assim que, de certa forma ele não ficou com aquela coisa de histeria, que é não sei o que é não sei o que lá. De certa forma foi um vídeo até bastante bem editado. Porém, eu acho que de certas coisas ele tenta induzir o público dele. E isso eu não acho tão legal, mas de certa forma ele já fez e estou aqui comentando, né? Mas enfim, é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que sempre debater.
Porque se você deixar essa turminha falar, eles vão falar que eles querem, né? Eles vão falar apenas o que eles querem e seria, de certa forma, uma censura velada, mas seria uma censura. Agora a gente tem uma censura institucionalizada, mas isso vai ficar para outro vídeo, né? Não, senão, se eu pegar, por exemplo, a questão da prisão da Sarah Winter, vai mais o quanto? Deixa eu ver quanto que tá aqui. 30 minutos, e ia dar mais 30 minutos falando disso aí. Então, eu vou encerrando por aqui, né? Fazer a revisãozinha dele aqui. E até o próximo vídeo, galera.